Há dores que o tempo não cura. Ele apenas ensina a olhar de outro jeito. A dor de ser deixado, de ser esquecido, de amar e não ser correspondido é uma dessas. Ela não quebra apenas o coração, ela fere o orgulho, o ego, o silêncio. E é nesse ponto que muitos se perdem, tentando provar, tentando convencer, tentando ser lembrados. Mas o estoicismo ensina o contrário, que a verdadeira vitória não é ser desejado de volta, é aprender a seguir em paz. Superar alguém sem se humilhar é um ato de coragem silenciosa. É quando o amor dá lugar à lucidez e a saudade cede espaço à dignidade. É olhar para trás com serenidade e dizer: não preciso mais ser notado para saber o meu valor. Porque a humilhação não está em sentir, está em insistir em quem já não quer ser alcançado. E o estoico, diferente do mundo, não implora. Ele compreende. Ele observa o que a vida tirou e entende que aquilo não era castigo, era libertação. A dor da perda não desaparece de repente, mas ela muda de forma quando você começa a ver sentido nela. E esse é o primeiro passo. Entender que a dor não é inimiga, é professora. Que o vazio não é punição, é espaço. E que superar não é esquecer, é deixar de sangrar por algo que já terminou. É sobre isso que esse vídeo fala. Sobre como atravessar o fim de algo sem se diminuir. Sobre como transformar o orgulho ferido em maturidade. E sobre como encontrar dentro de si o que antes buscava desesperadamente no outro. Porque superar alguém sem se humilhar é o mais alto grau de amor próprio que existe. Dica 1. Pare de buscar respostas em quem já escolheu o silêncio. Todo fim deixa perguntas suspensas no ar. A mente tenta costurar as lacunas, remontar o que foi quebrado, entender onde se perdeu. Você se pega revivendo conversas, analisando sinais, procurando um motivo que justifique o que não teve despedida. Mas há dores que não se explicam, só se atravessam. E quanto mais você busca explicações em quem se afastou, mais se afasta de si mesmo. O silêncio do outro não é um desafio para ser vencido. É uma porta que se fechou porque a lição terminou. O impulso de querer respostas é natural. A mente busca ordem no caos. Mas há momentos em que o caos é o mestre e a ordem é o que precisa morrer. O estoico sabe que há coisas que simplesmente não se revelam. Ele entende que o ser humano moderno é viciado em entender tudo. Mas há acontecimentos que não pedem compreensão, pedem aceitação. Porque o sofrimento não vem da ausência de resposta, mas da recusa em aceitá-la. O silêncio, quando bem observado, diz tudo. Buscar respostas em quem já escolheu o silêncio é alimentar a ilusão de que a paz virá de fora. Você espera uma palavra, um gesto, um sinal, algo que feche o ciclo e alivie o coração. Mas a verdade é que quem parte sem dizer nada já disse o suficiente. Disse que não tem mais o que oferecer. E insistir é uma forma de se rejeitar novamente. O estoico observa isso com serenidade. Ele entende que a resposta que falta não é a do outro, é a sua. Porque eu ainda preciso ouvir o que já está claro. O silêncio de quem foi embora é uma aula sobre limites. Ele mostra até onde o teu amor deve ir e onde começa a tua dignidade. Cada mensagem não respondida é um espelho que te mostra o que precisa ser reconstruído dentro de ti, o amor próprio. Porque não é o outro que te ignora, é você que insiste em não se ouvir. Quando o outro se cala, é o teu momento de começar a falar contigo. O estoico não persegue. Ele compreende que a insistência é a negação da realidade, e negar o real é o que cria sofrimento. Ele entende que quem parte está apenas cumprindo o próprio caminho e que tentar trazê-lo de volta é uma tentativa de reescrever o destino. O desapego começa quando você para de lutar contra o que já aconteceu, porque o que foi não volta, e o que volta raramente é o mesmo. O silêncio é um território desconfortável, mas fértil. É nele que o coração aprende a ouvir o que o barulho abafava. É ali que nasce a compreensão de que você não precisa ser respondido para seguir. O estoico se recolhe, não por orgulho, mas por respeito. Ele se retira da cena sem dramatismo, apenas com a serenidade de quem entende que a dignidade é mais valiosa do que a curiosidade. Na prática,
Isso significa deixar de procurar sinais nas redes, parar de revisar conversas antigas, abandonar a necessidade de entender o que já não faz parte. É resistir à tentação de mandar só mais uma mensagem. É deixar de viver em função de um retorno que talvez nunca venha. E, principalmente, é perceber que o silêncio que mais precisa ser ouvido é o teu. O estoico vê a ausência como um professor. Ele entende que, muitas vezes, o afastamento do outro é o único meio de você se reencontrar. A vida retira o que te distrai da tua própria essência. Por isso, o silêncio do outro não é castigo, é libertação. É o convite da vida para que você pare de se explicar para quem não quer entender e comece a compreender a si mesmo. Aceitar o silêncio é um ato de fé na realidade. É admitir que o destino sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende. É parar de forçar portas que se fecharam e aprender a respeitar o tempo das coisas. O estoico observa o fechamento de um ciclo com gratidão, porque ele sabe que tudo o que termina cumpre uma função: limpar o espaço para o novo. E há uma força imensa em não reagir, em não procurar, não enviar, não questionar. É uma força que o mundo não enxerga, porque o mundo só entende ruído. Mas a verdadeira grandeza está na calma. Está em não tentar convencer ninguém do teu valor. Está em se recolher e deixar que o tempo fale por ti. Porque o tempo sempre fala. E quando ele fala, o que é verdadeiro permanece. E o que era frágil desaparece. O estoico confia nesse processo. Ele entende que o que é real não se perde, apenas se transforma. E que quem escolheu o silêncio, na verdade, apenas devolveu a ti o poder da própria voz. Então, usa esse silêncio com sabedoria. Em vez de tentar preenchê-lo, escuta-o. Ele tem mais respostas do que qualquer explicação que o outro pudesse dar. Superar alguém sem se humilhar começa aqui, no instante em que você aceita que não precisa de resposta para seguir, que o amor pode ter terminado, mas a dignidade não, que o silêncio do outro é o momento de reencontrar o teu próprio som, e que no fim, o que te cura não é o que o outro diz, é o que você finalmente entende sobre si mesmo. Dica 2. Recupere a sua presença e pare de tentar ser lembrado. Depois que alguém vai embora, a mente cria um tipo de vazio que parece insuportável. Você acorda e pensa se a pessoa ainda lembra de você, se sente falta, se pensa nas mesmas coisas que você pensa. A ausência vira palco da imaginação. É aí que começa a necessidade de ser lembrado. Uma forma disfarçada de não desaparecer por completo. Mas o estoico entende que a busca por ser lembrado é o primeiro sintoma do esquecimento de si. Porque enquanto você tenta ocupar a mente de alguém, está abandonando a sua. A tentativa de ser lembrado é uma forma sutil de mendigar presença. É quando o ego, ferido, busca pequenas confirmações de que ainda importa. Você posta, insinua, provoca, aparece. Não porque quer expressar algo, mas porque quer ser visto. E cada gesto, cada tentativa, é uma pequena humilhação mascarada de orgulho. O estoico não joga esse jogo, porque ele entende que a ausência do outro não é espaço para performance, é espaço para reconstrução. A dignidade começa quando você deixa de tentar ser notado, quando percebe que o verdadeiro valor não está em ser lembrado, mas em permanecer inteiro, mesmo no esquecimento. O estoico sabe que o tempo é um juiz silencioso, que tudo o que é verdadeiro reaparece na consciência de quem precisa, e tudo o que era superficial desaparece. Ele não força lembranças, ele confia no fluxo. Recuperar a própria presença é o primeiro passo da cura. É voltar a ocupar o próprio corpo, o próprio tempo, a própria mente. É deixar de medir o valor pelo reflexo e voltar a enxergar o próprio rosto. É entender que não é a ausência do outro que te dói. É o espaço vazio deixado pela tua própria ausência. E quando você volta a si, o vazio se transforma em lar. O estoico se recolhe não para se esconder, mas para se reencontrar. Ele usa o silêncio não como punição, mas como ferramenta. Ele entende que o silêncio é o que devolve clareza e que o desaparecimento é, às vezes, a única forma de renascer. Porque quando você some do mundo do outro, finalmente aparece no seu próprio.
Na prática, isso significa parar de agir com intenções disfarçadas, parar de postar esperando reação, parar de deixar rastros sutis, parar de fazer do próprio sofrimento um convite para a atenção. O estoico age com propósito, não com vaidade. Ele entende que cada tentativa de provar algo para o outro é uma perda de energia. E a energia que é gasta tentando ser lembrado é a mesma que poderia estar sendo usada para se reconstruir. Recuperar a própria presença é reocupar a tua história. É deixar de ser personagem de um enredo que o outro já abandonou. É reescrever o que restou com calma e lucidez. É voltar a cuidar do corpo, dos hábitos, da rotina, da alma. É transformar o tempo em aliado. Porque o tempo cura, mas só cura quem não o desperdiça tentando voltar para o passado. O estoico não vive tentando deixar saudade. Ele vive de modo que, se for lembrado, seja com respeito. Ele não busca aparecer, busca permanecer em paz. E essa paz tem um poder silencioso que o mundo não entende. Porque o mundo grita, mas o estoico sussurra. E é o sussurro da presença tranquila que ecoa por mais tempo na memória de quem um dia o conheceu. A ironia é que, quando você finalmente para de tentar ser lembrado, é aí que passa a ser. Porque a ausência digna tem mais força do que a presença desesperada. O silêncio sereno é mais eloquente do que qualquer provocação. A distância que vem da calma é mais marcante do que qualquer retorno impulsivo. Quem aprende isso deixa de implorar por lembranças e começa a inspirar arrependimento, não por vingança, mas por equilíbrio. O desapego é isso, parar de buscar ecos e voltar a ser voz. É entender que o teu valor não precisa de testemunhas. É deixar de existir no pensamento de alguém para existir plenamente em si mesmo. É quando você percebe que quem não te vê mais não te apagou, apenas te libertou. Dica 3. Não compita com o silêncio do outro. Torne o teu aliado. Quando alguém se afasta, o silêncio dele parece um grito. Ele ecoa dentro de ti, amplificando cada dúvida, cada insegurança, cada lembrança. Você sente vontade de quebrá-lo, de reagir, de mostrar que não está sentindo. É aí que começa a guerra invisível. O jogo das reações. Quem publica primeiro, quem responde mais tarde, quem demonstra mais frieza. É uma disputa muda, mas carregada de vaidade. E o estoico, por mais tentador que pareça, escolhe não jogar. Ele entende que competir com o silêncio é perder a si mesmo. Porque quando você entra nessa dinâmica, o outro ainda te controla, mesmo longe. Cada gesto teu deixa de ser autêntico e passa a ser estratégia. E tudo o que é estratégia emocional, no fim, é fraqueza disfarçada. O silêncio para o estoico não é algo a ser vencido, é algo a ser habitado. É o espaço onde a alma amadurece, onde a mente se reorganiza, onde o coração aprende a pulsar sozinho. O impulso de reagir é natural, mas é também o que revela onde ainda há ferida. A mente quer responder, provar, igualar forças. Quer mostrar que não se abalou. Mas o estoico sabe que a serenidade não se prova, se demonstra no tempo. Ele compreende que não há vitória em vencer um jogo pequeno, que não há grandeza em reagir a quem já está ausente, que a verdadeira força é não se deixar arrastar pela provocação invisível da ausência. Na prática, isso significa resistir à vontade de mostrar indiferença forçada, parar de postar frases indiretas, parar de alimentar pequenas disputas sutis, porque a indiferença verdadeira não precisa ser exibida. Ela é quieta, mas perceptível. Ela não provoca, ela silencia. O estoico não precisa mostrar controle porque ele já o tem. Ele não precisa provar superioridade, porque a serenidade fala por si. Quando você tenta competir com o silêncio do outro, o transforma em referência. Passa a se mover em torno dele, a viver em reação a ele. Mas quando o torna teu aliado, o transforma em refúgio. O silêncio deixa de ser ausência e passa a ser abrigo. Passa a ser o espaço onde o ruído do mundo não chega. É ali que você começa a se reconstruir. Não para que o outro te veja, mas para que você volte a te enxergar. O estoico entende que o silêncio
é o campo de treinamento da alma. É nele que se aprende o autocontrole, a paciência, a clareza. É nele que o impulso se transforma em discernimento. Ele não foge do silêncio, ele o escuta, porque o silêncio revela tudo o que as palavras escondem, principalmente o que ainda dói. E só quando você observa isso com calma, sem reagir, é que a dor começa a perder o poder. O silêncio do outro, na verdade, é uma oportunidade. Ele te mostra o quanto ainda dependia de ser notado. Ele te força a olhar para o que ainda estava por resolver dentro de ti. E quando você consegue suportar o silêncio sem precisar preenchê-lo, descobre algo valioso. Você não precisa mais de ruído para existir. O estoico não revida o silêncio. Ele o compreende. Ele não o transforma em arma, mas em espelho. Ele entende que quem se cala também se revela. O silêncio mostra prioridades, maturidade, caráter. Por isso, ele não força diálogo com quem escolheu o afastamento. Ele respeita o vazio e usa esse vazio como solo para o crescimento. Há uma forma de elegância em não reagir. É uma força que o mundo não entende, porque o mundo confunde reação com presença. Mas o estoico sabe que há presenças que só se afirmam no silêncio. Ele sabe que o silêncio não é ausência, é domínio. É o poder de permanecer inteiro mesmo quando o outro tenta te dissolver na indiferença. Quando você aprende a não competir com o silêncio, o transforma em teu mestre. Você para de buscar resposta e começa a construir presença. Para de tentar provar calma e começa a viver calma. E o resultado é inevitável. Quem tentou te silenciar um dia vai ouvir o eco do teu equilíbrio. No fim, a pessoa que mais fala é a que mais se denuncia. E a que mais cala com consciência é a que mais ensina. O estoico não precisa de plateia, porque o silêncio é o seu palco e a serenidade, o seu discurso. Se o outro escolheu o silêncio, não lute contra ele. Agradeça, porque esse é o espaço onde você finalmente aprende a se ouvir, e é no som da própria mente tranquila que começa a verdadeira superação. Dica 4. Não tente provar que está melhor, apenas fique em paz. Um dos instintos mais fortes depois de ser deixado é o de mostrar força. Você sente o impulso de provar que superou, que está bem, que seguiu em frente. É uma reação natural. O ego, ferido, tenta se reerguer pela aparência. Você começa a apostar mais, a se mostrar mais, a tentar projetar uma imagem de controle e felicidade. Mas no fundo, o que há ali é um grito silencioso. Olha o que perdeu. E o estoico, com sua calma que atravessa o tempo, entende que esse é apenas mais um disfarce da dor, porque a necessidade de provar algo ainda é uma forma de apego. Ainda é o outro te controlando mesmo à distância. Cada gesto, para mostrar que está bem, ainda é um gesto voltado para o passado. É o passado ditando o teu presente. O estoico sabe que a verdadeira liberdade não é parecer bem. É estar em paz mesmo sem precisar mostrar. É quando o bem-estar deixa de ser performance e passa a ser estado. Comparar-se é uma das formas mais sutis de autossabotagem. Você observa o que o outro faz, com quem está, o que posta, e transforma isso em medida para a tua própria vida. Mas ninguém vence nessa disputa, porque a comparação é um espelho distorcido. Você vê o reflexo da dor disfarçado de sucesso e acredita que perdeu. O estoico não entra nesse jogo, porque ele entende que o que parece vitória, às vezes, é apenas fuga. E o que parece calma, às vezes, é apenas disfarce. A comparação rouba a alma. Ela te faz esquecer do teu caminho e transforma o outro em referência. Você passa a medir tua evolução por métricas alheias e, sem perceber, começa a viver reagindo ao que o outro faz. É o mesmo erro sob outra forma, a dependência travestida de orgulho. O estoico corta esse ciclo com uma frase simples, mas poderosa. O que o outro faz não me diz respeito. Na prática, isso significa voltar-se para si. Observar onde ainda há inquietude, onde ainda há desejo de provar algo. Significa perceber que cada tentativa de exibição é um pedido disfarçado de atenção. E o estoico não pede. Ele demonstra no tempo certo, através da coerência. Ele sabe que o silêncio disciplinado
cura mais que 1000 demonstrações. O desejo de provar que está bem nasce do medo de ser esquecido. Mas o esquecimento não é algo a ser temido. É apenas o espaço necessário para o novo entrar. Enquanto você tenta forçar a lembrança, continua preso à narrativa antiga. E o que cura é exatamente o contrário: a entrega. A confiança de que o que terminou cumpriu seu papel e que a tua dignidade vale mais do que qualquer tentativa de impressionar. O estoico entende que o verdadeiro poder é o da serenidade invisível. Ele não precisa de palco para mostrar que evoluiu. Ele não precisa que ninguém veja seu processo. Ele apenas vive. E porque vive com verdade, o tempo acaba revelando o que ele se recusou a gritar. Porque o tempo é justo. Ele devolve visibilidade a quem não implora por ela. A necessidade de provar é o último elo com o passado. Quando você a corta, se torna livre. E é aí que o jogo muda. O que antes era estratégia se transforma em naturalidade. O que antes era atuação se torna presença. Você começa a viver não para mostrar, mas para sentir. Não para ser notado, mas para ser inteiro. A paz que vem daí é silenciosa, mas inabalável. É a calma de quem já não precisa ser validado. É o equilíbrio de quem percebe que o verdadeiro recomeço não acontece quando o outro te vê diferente. Acontece quando você já não precisa que ele veja. O estoico sabe que nada impressiona mais do que a ausência de esforço para impressionar, que a serenidade é o maior sinal de evolução e que a humilhação termina exatamente no ponto em que você decide não provar mais nada. Se ainda sente vontade de mostrar que está bem, não se culpe, apenas observe. O impulso passará quando o teu centro se restabelecer. Quando a tua energia voltar para ti, o olhar voltado ao outro se dissolverá naturalmente. E nesse dia, sem aviso, você perceberá que não precisa mais ser visto, porque finalmente está se vendo. Dica 5. Não romantize o que acabou, veja o que realmente foi. A mente tem um hábito cruel. Ela não sente falta do que existiu, mas do que inventou. Depois que alguém se vai, ela apaga as falhas, enfeita as memórias, transforma as ausências em provas de amor. E de repente, o que antes te causava dor parece sagrado. Você passa a olhar para o passado como se fosse um refúgio perdido, e o presente se torna prisão. Mas o estoico sabe que isso é ilusão, porque a lembrança não é fiel, é emocional. E o que dói não é o que aconteceu, é a história que a tua mente contou sobre o que aconteceu. Romantizar o passado é uma forma de resistência. É a mente se recusando a aceitar que acabou. Ela transforma o fim em pausa, o distanciamento em saudade bonita, o silêncio em mistério. Tudo para evitar encarar a verdade. Acabou. E não acabou por acaso. Acabou porque naquele formato já não cabia mais evolução. O estoico encara isso de frente, sem disfarces. Ele entende que o fim é apenas o limite natural de algo que já cumpriu seu papel. Quando você idealiza o que passou, se aprisiona a uma memória editada. Fica revivendo os melhores momentos, esquecendo o desgaste, os desencontros, as frustrações que estavam ali, mas que agora são apagadas pela saudade. É assim que o amor se torna mito. Você começa a se comparar com o que não existe mais. E essa é a forma mais sutil de sofrimento. O estoico não vive de mitos, vive de fatos. Ele não se engana com a nostalgia. Ele observa o passado como quem observa um rio, com respeito, mas sem tentar nadar contra a corrente. A mente cria narrativas para não sentir dor. Talvez se eu tivesse agido diferente. Talvez ela ainda pense em mim. Talvez ainda haja chance. Essas frases são as últimas tentativas de controle. O estoico as reconhece e as deixa passar, como nuvens. Ele entende que a dor precisa ser sentida, não negociada. Que o sofrimento é o preço da clareza e que somente quem encara o que foi sem distorção consegue se libertar de verdade. Romantizar é fugir, e toda fuga te mantém preso. Porque enquanto você se alimenta da ilusão de que o passado era perfeito, ignora o presente que está tentando florescer. É um auto-engano disfarçado de sensibilidade, mas o amor que precisa ser idealizado já não era amor, era dependência. O estoico vê isso com olhos calmos.
Ele entende que não é falta de amor o que ficou, é falta de aceitação. E a aceitação é o que transforma a dor em sabedoria. Na prática, isso significa confrontar as memórias com honestidade. Lembrar não só dos beijos, mas dos silêncios. Não só dos risos, mas das discussões que você tolerou em nome de algo que já não era leve. Significa parar de selecionar lembranças como quem monta um museu e começar a olhar o quadro completo. Porque a verdade liberta, e a ilusão prolonga a dor. O estoico não amaldiçoa o passado, mas também não o santifica. Ele apenas o honra pelo que ensinou. Ele entende que a beleza de algo não está na permanência, mas no aprendizado. Que o amor verdadeiro não precisa durar para ser real, ele só precisa transformar. E quando o amor transforma, mesmo que acabe, cumpre sua função. Romantizar é tentar manter vivo o que já morreu. É dar perfume a uma flor que já se desfez. E toda vez que você faz isso, perde um pouco do agora. O estoico entende que a saudade tem seu lugar, mas ela é visita, não morada. Ele sente, mas não se prende. Ele chora, mas não volta. Ele agradece, mas segue. O fim só é doloroso, enquanto você insiste em tratá-lo como injustiça. Mas o estoico vê o fim como parte do ciclo. Ele entende que nada que terminou estava destinado a permanecer. Que a impermanência não é inimiga, é estrutura. Que tudo o que passa te prepara para algo maior. E que a dor da perda é, na verdade, o parto do novo. Quando a mente começar a romantizar, não lute contra ela, apenas a observe. Veja as cenas passando como um filme que você já assistiu. Reconheça a beleza do que foi, mas não a transforme em prisão. Agradeça, respire e volte ao presente. Porque o passado é um bom lugar para visitar, mas um péssimo lugar para morar. E é isso que o estoico faz. Ele visita o passado para recolher sabedoria, não para reviver sentimento. Ele sabe que o que já foi não precisa ser apagado, apenas compreendido. E que compreender é o mesmo que libertar. O amor não se perde, ele muda de forma. Ele deixa de ser desejo e se transforma em sabedoria. E essa transformação só acontece quando você para de romantizar e começa a ver o real. Porque o real, por mais duro que seja, é o único lugar onde a cura acontece. Dica 6. Reconstrua o seu valor, não se defina por quem foi embora. Quando alguém te deixa, a primeira reação é duvidar de si. Você começa a se perguntar o que faltou, o que fez de errado, o que o outro encontrou em outro lugar que não viu em você. A rejeição se transforma em espelho e, de repente, tudo o que você enxerga é o reflexo do não escolhido. Mas o estoico não se define pela resposta dos outros. Ele se define pela coerência com seus próprios princípios. Ele entende que ser rejeitado não é sinônimo de ser insuficiente. É apenas o desencontro natural de dois caminhos que não seguiam mais na mesma direção. O erro está em entregar ao outro o poder de te medir. Quando você faz isso, transfere sua autoestima para mãos alheias. E quando o outro solta, você desaba. É assim que a dependência se instala. O estoico interrompe esse ciclo no instante em que percebe. O valor não está em ser escolhido, está em permanecer digno, mesmo quando não o escolhem. Ele não busca validação fora, porque sabe que o reconhecimento que vem de fora é volátil. Hoje te eleva, amanhã te ignora. A dignidade é a única constante. Reconstruir o próprio valor é um processo silencioso. Não começa com frases positivas nem com distrações. Começa com confrontos internos. Com o momento em que você olha para o espelho e decide que a sua história não vai terminar em humilhação. Que a tua essência não será reduzida à escolha de quem partiu. O estoico não precisa que o outro volte para se sentir inteiro. Ele entende que quem realmente se conhece nunca se perde por completo. O amor próprio não nasce da ausência de dor, mas da coragem de continuar mesmo ferido. É o ato de permanecer em pé quando o ego quer rastejar. É a escolha de não se encolher para caber onde já não há espaço. É a decisão de não se justificar para quem já não quer entender. Porque a explicação que humilha não cura. O estoico escolhe o silêncio, não por orgulho, mas por sabedoria. Ele entende que o tempo cura o que o argumento destrói.
Na prática, reconstruir o próprio valor significa deixar de se enxergar a partir do olhar do outro. É parar de se medir pela indiferença alheia. É compreender que a rejeição não é espelho, é filtro. Ela não mostra quem você é, apenas quem não era capaz de te enxergar. O estoico entende isso com clareza. Não fui rejeitado, fui redirecionado. E esse redirecionamento é o início de uma nova consciência. A mente que se sente abandonada tende a buscar provas de valor, novos relacionamentos, novos elogios, novas distrações. Mas o estoico faz o oposto. Ele pausa. Ele entende que a pressa é inimiga da reconstrução, que a solidão, se aceita, é o lugar onde o amor próprio germina. Ele não busca preencher o vazio com presença alheia, mas com presença interior. Porque o verdadeiro reencontro é com o próprio centro. A dor da rejeição é, no fundo, a dor do ego ferido. O ego não suporta a ideia de não ser desejado, mas a alma, quando amadurece, entende que o desejo dos outros não define seu valor. O estoico sabe que o amor mais sólido é aquele que permanece quando ninguém está olhando, que o valor mais profundo é aquele que não precisa ser confirmado. Ele não se sente menos por ter sido deixado. Sente-se mais forte por não ter se perdido tentando ser amado. O processo é lento, mas transformador. Cada dia em silêncio é uma nova camada de firmeza. Cada vez que você escolhe não reagir, uma parte tua volta a se alinhar. Cada lembrança que antes doía, com o tempo, se torna apenas dado neutro, um fato que já não te define. E é aí que você percebe: a superação não é o esquecimento do outro, é o reencontro contigo. O estoico não procura culpados. Ele não transforma o passado em tribunal. Ele entende que as pessoas fazem o melhor que conseguem com a consciência que têm. E às vezes, isso inclui te perder. Por isso, ele não alimenta ressentimento. Ele apenas encerra. Porque o perdão não é libertar o outro. É se libertar do vínculo invisível que ainda te prende à dor. Reconstruir o próprio valor é o maior ato de resistência que existe. É recusar o papel de vítima. É reerguer-se com calma. É provar para si mesmo que ainda existe vida além da rejeição. É entender que o que te define não é o que o outro decidiu, mas o que você faz com o que aconteceu. O estoico levanta, limpa a poeira e segue. Não porque esqueceu, mas porque entendeu. E há algo profundamente belo em quem se reconstrói em silêncio. O mundo não vê o processo, mas sente o resultado. Porque quem se reencontra em profundidade carrega uma paz que não pode ser simulada. E essa paz é o sinal de que a dor cumpriu sua função. Te ensinar o valor que nunca deveria ter sido esquecido. Dica 7. Não volte por carência, volte só se for por consciência. A mente solitária é criativa. Ela transforma a ausência em desejo, o vazio em saudade e o medo em amor. Quando a dor aperta, a mente te convence de que voltar resolveria tudo. Talvez agora dê certo. Talvez a pessoa tenha mudado. Talvez eu tenha exagerado. E é assim que a carência se disfarça de esperança. Mas o estoico sabe diferenciar o que vem da lucidez e o que nasce da carência. Porque o amor movido pelo medo não é amor, é fuga. A carência é o impulso de querer qualquer presença para escapar da própria. É a ansiedade de se preencher com o que já provou ser insuficiente. É a recusa em lidar com o silêncio. E o estoico, justamente por ter aprendido a viver no silêncio, não se precipita. Ele entende que o retorno para ser digno precisa nascer de um novo nível de consciência e não do desespero de estar só. Voltar por carência é um retrocesso. É repetir o mesmo ciclo esperando outro resultado. É tentar curar a ferida com o que a causou. É buscar consolo no mesmo lugar que gerou o desequilíbrio. E a mente sabe disso, mas o ego insiste. Ele diz que é saudade, quando na verdade é abstinência. Porque o amor verdadeiro deixa a saudade serena, a dependência deixa vazio. O estoico observa esse vazio sem pressa. Ele entende que o vazio é purificação, é o espaço onde o que é real poderá nascer. A carência cria ilusões. Faz você esquecer os motivos que te afastaram. Faz parecer que tudo era leve, que tudo era bom. Mas a mente apegada não quer lembrar da dor, quer apenas escapar dela. O estoico, ao contrário,
encara o incômodo até o fim. Ele sente, observa, compreende, porque a dor enfrentada é o que o torna livre. A dor evitada é o que o mantém preso. Na prática, isso significa aprender a esperar, deixar o impulso passar. Quando o desejo de voltar vier, não corra. Observe. Pergunte a si mesmo: estou indo por amor ou por medo? Quero recomeçar ou quero anestesiar a solidão? O estoico não toma decisões no auge da emoção. Ele entende que tudo o que é decidido na tempestade precisa ser reavaliado na calmaria. Voltar não é errado. Errado é voltar pelo motivo errado. Se um dia houver reaproximação, que seja porque houve evolução, não carência, porque a carência reconstrói os mesmos muros, apenas pintados de novas cores. O amor maduro, ao contrário, nasce da paz e não da falta. É o amor que não pede, não implora, não exige. É o amor que vem depois da solitude, não durante o desespero dela. O estoico sabe que a solidão não é castigo, é fundamento. É nela que se aprende a se bastar, que se descobre que a própria presença já é suficiente. E quando essa consciência se instala, o retorno deixa de ser necessidade e se torna escolha. É nesse ponto que o amor volta a ser leve, porque deixou de ser vício. O impulso de reaproximar-se é o último teste da superação. A mente tenta, pela última vez, te arrastar de volta. Te mostra lembranças, cria cenários, te convence de que ainda há chance. Mas a lucidez do estoico fala mais alto. Ele sabe que se o amor exige esquecimento da dor para continuar, ele não é amor, é ilusão. E o estoico não vive de ilusão, vive de verdade. A carência pede retorno. A consciência pede respeito. O amor pede liberdade. Quando esses três se confundem, o sofrimento retorna. Quando são compreendidos, o ciclo se encerra. Antes de dar qualquer passo para trás, faça o movimento para dentro. Volte a si antes de voltar ao outro. Reencontre o teu valor, o teu equilíbrio, a tua paz. Porque se voltar, que seja inteiro, não em pedaços. E se no fim, perceber que a paz que encontrou em si é mais leve do que o amor que deixou, saberá que o silêncio foi o melhor recomeço. Dica 8. Resista à curiosidade. O que o outro faz já não te pertence. A curiosidade é o último fio que te prende. Você já não manda mensagens, já não fala, já não busca, mas observa. Passa por perfis, lê legendas, procura sinais, interpreta ausências. É o apego travestido de neutralidade. É a tentativa de estar presente sem ser visto. Mas o estoico sabe. Olhar demais para o que o outro faz é a maneira mais fácil de se afastar de si. Porque o que o outro vive já não é o teu capítulo, e insistir em acompanhar é impedir o teu próprio encerramento. A mente, quando ferida, quer controle. Ela quer saber se o outro está sofrendo, se sente falta, se parece feliz. Não por maldade, mas por medo. Porque o medo acredita que, sabendo, sofrerá menos. Mas é o contrário. Quanto mais você vê, mais alimenta a dor. O estoico entende isso. Ele não foge do que sente, mas também não alimenta o que já deveria morrer. Ele escolhe não olhar, não por orgulho, mas por sanidade. A curiosidade é uma forma de recaída. Cada vez que você espia, reabre o elo que o silêncio estava curando. Cada pequena investigação reacende o vínculo que o tempo tentava dissolver. E o pior é que nada do que você vê trará paz. Mesmo que o outro pareça triste, não será consolo. Mesmo que pareça feliz, não será leveza. Porque o problema não é o que o outro faz, é o fato de você ainda precisar saber. O estoico pratica o desapego até no olhar. Ele entende que a mente precisa de direção e que aquilo que você observa se torna o que te domina. Por isso, ele escolhe desviar os olhos. Ele foca no que pode construir, não no que não pode mudar. Ele entende que a vida do outro, a partir do momento em que os caminhos se separam, passa a ser um território sagrado, que não lhe cabe mais visitar. É respeito e também é amor próprio. Na prática, isso significa disciplina. É resistir à tentação de abrir o perfil, de verificar o status, de reler conversas antigas. É parar de fazer da tua energia
uma lente voltada para fora. É ter a coragem de deixar o mistério ser o que é. O estoico entende que o desconhecido não é inimigo, é parte da cura. Ele não precisa de informações para ter paz. Ele precisa de foco. A curiosidade é alimentada pelo medo da substituição. É o medo de ser esquecido, de ser superado, de não ter deixado marca. Mas o estoico não se mede pelo tempo que dura na memória alheia. Ele se mede pela coerência que mantém na própria vida. Ele entende que a importância real não se apaga, ela se transforma. E que o valor verdadeiro não é lembrado, é sentido. Quando você desvia o olhar, começa a perceber o quanto havia se perdido tentando controlar o incontrolável. O silêncio que antes doía começa a te devolver energia. O tempo que era gasto observando o outro começa a ser investido em ti. E é nesse ponto que o desapego se transforma em liberdade. Porque o que te escravizava nunca foi o amor, foi a vigilância. O estoico pratica o que chama de autogoverno. Ele entende que o maior domínio é o de si mesmo. E esse domínio passa pelo controle do olhar, da atenção, do foco. Porque a atenção é a moeda mais valiosa que existe. E o que você alimenta com atenção, cresce. Por isso ele escolhe dar atenção ao que o fortalece. Ele entende que olhar demais para o passado é se ausentar do presente. E o presente é o único lugar onde a cura existe. A curiosidade é tentadora, porque dá a ilusão de que você ainda participa da vida do outro. Mas o desapego real começa quando você aceita que não participa mais, e tudo bem. Que o outro segue o próprio caminho, e você o seu. Que não é necessário saber o que o outro sente para validar o que você vive. Que a paz não depende do que acontece lá fora, mas da serenidade que constrói aqui dentro. O estoico não se prende à ilusão de controle. Ele entende que a vida de quem partiu é um rio que corre sozinho, e não há dignidade em tentar nadar contra essa corrente. O respeito ao silêncio é também respeito ao destino. E há algo de profundamente elegante em não querer saber. É o gesto mais puro de desapego, deixar que o outro viva e continuar a tua jornada sem olhar para trás. Porque quem precisa saber tudo vive em ansiedade, mas quem confia vive em paz. No fim, o que o outro faz já não te pertence. E o que te pertence de verdade é o teu próprio caminho, o único onde o teu poder ainda existe. Dica 9. Não transforme a dor em castigo. Sinta, mas não se puna. Depois de um fim, é comum acreditar que o sofrimento é uma forma de fidelidade. Você pensa que, se parar de doer, foi porque o amor acabou. Então, insiste em sentir. Revive lembranças, escuta músicas, visita lugares, como se a dor fosse a única conexão que restou. É uma espécie de lealdade emocional ao passado. Mas o estoico enxerga isso com clareza. Prolongar a dor não é amor, é apego. E o apego é o que transforma o luto em prisão. O ser humano tem uma tendência estranha de se punir por ter amado, de acreditar que foi ingênuo, fraco, tolo. E essa autocrítica constante é o que impede a cura. Porque toda vez que você se culpa por ter sentido, reforça a ideia de que sentir foi um erro. Mas o estoico sabe que o amor não é erro, é natureza. O erro é se perder nele. O erro é esquecer que o sentimento precisa ser virtude, não dependência. A dor é inevitável. O sofrimento prolongado é escolha. O estoico não foge da dor, mas também não a transforma em moradia. Ele a acolhe, compreende e a deixa partir. Ele entende que a dor é o que limpa a alma, mas que não deve ser alimentada. Porque a dor, quando bem vivida, amadurece. Quando cultivada, apodrece. Na prática, isso significa parar de buscar razões para continuar sofrendo, parar de revisitar o passado em busca de faíscas emocionais, parar de se torturar com perguntas sem resposta. É compreender que sentir falta não é prova de amor, é apenas o corpo se adaptando à ausência, e que o tempo precisa de espaço para agir, mas o espaço só existe quando você deixa de reabrir a ferida todos os dias. O estoico entende que a dor também é digna, desde que seja silenciosa e sincera. Ele não dramatiza, não transforma em espetáculo, não se vitimiza. Ele sente e observa.
Ele deixa o coração se reorganizar sem pressa. Ele sabe que o sofrimento não precisa ser escondido, mas também não precisa ser exaltado. Ele o vive com compostura. E essa compostura é força. A autopunição é uma tentativa inconsciente de controle. Você acredita que, se continuar sofrendo, ainda tem algum tipo de ligação com o que se foi. Mas a ligação verdadeira não está na dor, está na transformação que ela gera. O estoico permite que a dor o transforme, não o defina. Ele entende que o sofrimento tem prazo e que insistir nele é recusar o aprendizado. A culpa é outro veneno sutil. Ela te faz acreditar que deveria ter sido diferente, que poderia ter feito mais. Mas o estoico não discute com o que foi. Ele aceita. Porque discutir com o passado é a forma mais refinada de negação. Ele entende que tudo o que aconteceu foi o que tinha que acontecer para que você se tornasse o que é agora. E que o arrependimento, quando não gera mudança, é só mais uma forma de castigo. Chore se precisar. Fique em silêncio se for o momento. Mas não transforme isso em identidade. Você não é o teu sofrimento. É o que sobrevive depois dele. A dor é apenas a ponte entre quem você era e quem está se tornando. E toda ponte serve para atravessar, não para morar. Só o estoico aprende a transformar dor em sabedoria. Ele observa o próprio coração com a mesma paciência com que o tempo observa as estações. Ele sabe que nenhuma dor é eterna, desde que você não a alimente com lembranças e resistência. Ele entende que a serenidade não é ausência de dor, é maturidade diante dela. Há um ponto na jornada em que o sofrimento deixa de ser necessário. É o momento em que você entende que já aprendeu o que precisava, que o amor cumpriu sua função, que o coração se purificou e que continuar doendo seria apenas insistência. O estoico reconhece esse ponto com humildade e encerra. Ele não se força a esquecer, mas se permite descansar. E o descanso é a forma mais nobre de respeito à própria história. No fim, a dor não foi castigo, foi iniciação. Foi o preço da consciência. E uma vez consciente, você percebe, não precisa mais sofrer para provar que amou, porque o amor verdadeiro nunca destrói. Ele apenas muda de forma, até se tornar sabedoria. Dica 10. Aceite que não há retorno. Transforme o fim em renascimento. A mente resiste ao fim. Ela acredita que tudo pode ser consertado, que sempre há uma última conversa, um último gesto, uma última chance. Mas há amores que não voltam, e isso não é tragédia, é natureza. O estoico entende que tudo o que tem início está destinado a terminar. Que o fim não é o contrário do amor, é o seu cumprimento. Porque o amor, quando é verdadeiro, cumpre o que veio ensinar e depois se retira em silêncio. Aceitar o fim é uma das formas mais puras de maturidade. É olhar para algo que um dia te alimentou e admitir: isso já não me serve mais. Não por ingratidão, mas por respeito. É reconhecer que o tempo de um sentimento também tem seu ciclo e que insistir em prolongá-lo seria desonrar sua essência. O estoico não vive tentando ressuscitar o que já cumpriu sua função. Ele entende que a beleza da vida está na impermanência e que o amor também obedece a essa lei. A esperança de retorno é o que prolonga o sofrimento. Você espera uma mensagem, um sinal, um arrependimento. Mas o que dói não é a ausência disso, é a recusa em aceitar que não virá. O estoico não mata a esperança, ele apenas a purifica. Ele transforma a esperança de retorno em esperança de crescimento. Ele entende que o que se foi não precisa voltar para continuar sendo valioso, porque tudo o que te marcou verdadeiramente já vive em ti, na forma de aprendizado. Na prática, aceitar que não há retorno é parar de construir expectativas secretas. É parar de revisar cada gesto em busca de sinais de reaproximação. É parar de alimentar cenários imaginários. É permitir que o silêncio cumpra seu papel. É olhar para a ausência e deixá-la ser o que é: espaço. O estoico entende que o vazio não é inimigo, é terreno fértil. O que hoje é ausência, amanhã será clareza. O coração apegado teme o fim porque acredita que ele é perda. Mas o estoico sabe que o fim é transformação,
Nada do que foi verdadeiro se perde, muda de forma. O amor deixa de ser vínculo e se torna sabedoria. A presença deixa de ser física e se torna força interior. É assim que o amor amadurece, quando deixa de precisar ser correspondido para continuar existindo. Aceitar o fim é libertar o outro, e libertar a si mesmo é tirar o peso da cobrança, da expectativa, da esperança disfarçada. É parar de esperar que o outro volte para validar o que você sente. É entender que o amor mais digno é o que permite partir, que o que te define não é o que ficou, mas o que você se tornou depois. O estoico não teme o fim, porque já entendeu que a vida é feita de finais. Finais são apenas passagens. Todo ciclo que termina, abre outro. Todo amor que acaba deixa espaço para outro tipo de amor, mais consciente, mais calmo, mais livre. Ele não se apega à forma antiga, porque confia na sabedoria do tempo. Ele sabe que, se algo realmente era teu, não precisaria ser forçado a ficar. Aceitar o fim é um ato de fé. Fé no tempo, na vida e em si mesmo. É confiar que o universo não erra, que o que se foi precisava ir, e que o que virá chegará no momento certo. É a serenidade de quem já não exige explicações, porque já entendeu o sentido. Na filosofia estoica, o que é natural não deve ser temido, e o fim é parte da natureza. A morte de um amor, a mudança de um vínculo, a separação de caminhos, tudo isso é apenas o fluxo da existência cumprindo seu curso. Resistir a isso é o que causa dor. Aceitar é o que traz paz. No momento em que você aceita que não há retorno, algo dentro de ti renasce. O peso cai, a mente silencia, a alma respira. E o que antes era ferida se transforma em cicatriz, não para lembrar da dor, mas da força. O estoico sabe que a cicatriz é a assinatura da superação. A prova de que algo doeu, mas já não dói mais. O fim é o início disfarçado. É o ponto onde a perda se torna libertação e o amor, sabedoria. Quando você aceita que não há retorno, começa a perceber que o que realmente queria não era a pessoa, era a sensação de paz que imaginava ter com ela. E quando essa paz nasce dentro de ti, o ciclo se completa. Aceitar o fim não é desistir, é compreender. É entender que a vida não te tirou nada, apenas te devolveu a ti mesmo. Que o amor verdadeiro nunca te deixaria menor. Que o que terminou, na verdade, te libertou. E que a maior prova de amor, às vezes, é não voltar. Dica 11. Transfira o amor que sentia e transforme em crescimento. A energia que nasce do amor não morre quando o amor acaba. Ela apenas muda de direção. O problema é que, quando você a mantém presa à ausência, ela se transforma em dor. O estoico aprendeu a redirecionar essa energia. O que antes era desejo se torna disciplina. O que antes era saudade se torna foco. O que antes era dependência se torna autodomínio. Ele entende que amar profundamente não é erro. Erro é deixar que o amor, quando termina, continue te enfraquecendo. Todo sentimento intenso é força. E força é neutra. Pode te elevar ou te destruir, dependendo de como você a utiliza. A mente comum, quando sofre, desperdiça essa força em lembranças, em pensamentos circulares, em tentativas de retorno. O estoico faz o oposto. Ele usa essa mesma intensidade como combustível para o próprio avanço. Ele pega o que doeu e o transforma em propósito. Ele pega a saudade e a transforma em presença. Ele pega a carência e a transforma em autoconhecimento. Na prática, isso significa mudar o fluxo da energia. Parar de investir tempo e atenção no que não retorna e começar a direcionar isso para o que te constrói. É o momento de ler, aprender, fortalecer o corpo, alimentar a mente, buscar silêncio. Tudo o que você fazia por alguém agora faz por si. Cada gesto de cuidado que era oferecido agora se torna autocuidado. É a transmutação do amor, a alquimia emocional que o estoicismo sempre ensinou. O estoico entende que a paixão é apenas energia em estado bruto e que, quando domada pela razão, se transforma em poder. Ele não nega o que sente, mas dá forma ao sentimento. Ele o disciplina, ele o usa para se elevar. Porque o amor que se volta para dentro
Não é egoísmo, é maturidade. É quando você entende que a pessoa que mais merece o teu cuidado é a que sobreviveu a tudo isso, você. Transformar amor em crescimento é o que diferencia a dependência da evolução. É o ponto em que o sofrimento deixa de ser perda e passa a ser recurso. É perceber que tudo o que você aprendeu ao amar, a paciência, o carinho, o esforço, o perdão, pode continuar existindo, mas agora direcionado à tua própria construção. O estoico sabe que o amor não foi em vão, ele apenas mudou de forma. Ele não o enterra, o recicla, e é assim que a dor perde o poder. Porque quando o amor se transforma em força, o passado deixa de ser ferida e passa a ser raiz. Tudo o que te quebrou passa a te sustentar. Tudo o que te fez chorar passa a te ensinar. E o que parecia perda se revela como ganho. O ganho da consciência, da calma, da lucidez. O estoico não desperdiça sentimento. Ele entende que a energia que antes se manifestava em vínculo ainda está viva, mas agora a serviço de algo maior, o próprio destino. Ele a direciona para o que está sob seu controle, suas virtudes, seus hábitos, sua mente. Ele constrói enquanto o mundo ainda lamenta. Ele cria enquanto o outro ainda repete. Ele evolui em silêncio. E há uma beleza imensa nesse movimento. Porque quando o amor que te feriu começa a te fortalecer, você percebe que não perdeu nada. Que tudo estava apenas sendo moldado para te tornar mais consciente. O que antes era dor, vira direção. O que antes era ausência, vira espaço. E o que antes era perda, vira poder. O amor não termina, ele apenas muda de endereço. E quando passa a morar dentro de ti, tudo muda de lugar. O mundo continua o mesmo, mas você já não é mais o mesmo. Dica 12. Siga em silêncio. A elegância está em não precisar ser visto. Depois de tudo, chega o momento em que o amor deixa de ser dor e o passado deixa de chamar. É quando o coração, cansado de se explicar, finalmente descansa. Você percebe que não há mais nada a dizer, nada a esperar, nada a provar. É o ponto onde o silêncio se torna a resposta mais poderosa que existe. O estoico chama isso de domínio de si, o estado onde a emoção não comanda mais a ação. Seguir em silêncio não é desistência, é autocontrole. É a consciência de que a tua paz vale mais do que qualquer tentativa de ser compreendido. O mundo ensina que o forte é o que reage, o que fala, o que responde. O estoicismo ensina o contrário. O forte é o que domina o próprio impulso, porque quem reage entrega o poder. Quem silencia, o retoma. A elegância de seguir em silêncio é uma forma de amor próprio que o barulho não alcança. É o momento em que você entende que não precisa que o outro saiba que você superou. A superação não é espetáculo, é presença. É o olhar tranquilo de quem já não espera. É o sorriso discreto de quem aprendeu a ser inteiro sem precisar de testemunhas. Na prática, seguir em silêncio é parar de revisitar o que já foi dito, parar de buscar explicações, parar de justificar o que o outro não quis entender. É deixar as coisas se dissolverem naturalmente, sem empurrar, sem dramatizar. É olhar para trás com gratidão e seguir com leveza. É saber que o teu caminho não depende do retorno de ninguém, depende apenas do teu movimento. O estoico entende que o silêncio não é vazio, é densidade. Ele contém todas as respostas que a mente inquieta tenta encontrar nas palavras. O silêncio é o lugar onde a alma se reorganiza. É ali que a ferida cicatriza sem testemunhas. É ali que o amor se purifica e volta à origem, o amor por si mesmo. O silêncio também é a maior forma de respeito. Respeito por tudo o que foi, mas também por tudo o que ainda será. É admitir que o passado não precisa de remendos, que o presente não precisa de vingança, que o futuro não precisa de promessas. O estoico segue calado porque confia no tempo, e o tempo é o único juiz que nunca falha. A elegância do silêncio é o que diferencia quem evoluiu de quem apenas reagiu, porque o que reage ainda está preso ao jogo, o que silencia já saiu dele. E é por isso que, com o tempo, quem um dia te feriu acaba lembrando, não do que você disse,
mas do que você não precisou dizer. O silêncio sempre volta e, quando volta, fala com mais força do que qualquer palavra. Seguir em silêncio é confiar no destino. É saber que não é preciso fazer barulho para ser notado, nem causar dor para ser lembrado. É acreditar que o que é teu te encontrará e o que não é se perderá sozinho. É caminhar leve, sem rancor, sem necessidade de provar força, porque a força verdadeira nunca grita. Que há uma paz enorme nisso, a paz de quem não precisa mais vencer ninguém, a paz de quem entendeu que a vitória não está em ser lembrado, mas em ter aprendido a esquecer com serenidade. A paz de quem sabe que o fechamento real não vem da boca do outro, vem do próprio coração. O estoico encerra ciclos como quem apaga uma vela, com calma, sem soprar forte, sem deixar fumaça. Ele se despede do que foi com respeito e caminha para o novo sem pressa. Ele entende que a vida não premia quem se vinga, mas quem compreende. Que o silêncio é a maior forma de liberdade, porque nada te prende quando você não reage. Então siga em silêncio. Não porque o outro não merece palavras, mas porque você já não precisa dizê-las. Siga sem raiva, sem urgência, sem necessidade de ser visto. Siga apenas com a leveza de quem já aprendeu. Porque a verdadeira superação não é gritar que acabou. É viver como se o fim nunca tivesse te quebrado. O silêncio é o último estágio do amor próprio. É o ponto onde o sofrimento se dissolve e o respeito permanece. É quando o coração entende que não precisa mais provar que é forte, porque o simples fato de continuar é a prova. E é por isso que o estoico, no fim de tudo, apenas sorri. Não porque esqueceu, mas porque entendeu. E esse entendimento é a forma mais pura de liberdade que existe. No fim, superar alguém sem se humilhar não é sobre esquecer, é sobre se lembrar de si. É sobre compreender que o amor não te destruiu. Ele apenas te mostrou onde ainda havia dependência. É olhar para o passado e perceber que não foi perda, foi lapidação. Que o que doeu te ensinou e o que te ensinou te libertou. A vida não te tirou nada, apenas te devolveu a ti mesmo. E essa devolução, embora dolorosa, é o maior presente que um coração pode receber. Porque é nela que nasce o verdadeiro amor próprio, aquele que não pede, não implora, não se rebaixa. Aquele que entende que o silêncio também é resposta e que a ausência, às vezes, é a forma mais sábia de presença. O estoico aprende a transformar o que o mundo chama de fim em ponto de partida. Ele entende que cada despedida é apenas o tempo fazendo o que precisa ser feito. Ele não amaldiçoa o que perdeu, agradece pelo que ficou. E o que ficou, quando observado com calma, sempre é o suficiente para recomeçar. Você não precisa ser lembrado para ter valor. Não precisa de retorno para ter importância. Não precisa que alguém te veja para continuar crescendo. A tua paz é tua, e o que é teu nunca dependeu do olhar de ninguém. É por isso que a superação não se mede por esquecimentos, mas por dignidade. Por esse silêncio maduro que não pede, apenas entende. Com o tempo você vai perceber que o amor verdadeiro nunca te colocaria no chão. Que o que te fez se humilhar não foi amor, foi medo. E que o amor, quando amadurece, é sempre libertação, nunca prisão. O estoico vive essa verdade com serenidade. Ele não se vinga, não implora, não disputa. Ele apenas segue. E é nesse seguir silencioso que a vitória acontece. Você não precisa provar nada. O que precisa é se reencontrar. E esse reencontro começa no instante em que você para de lutar contra o que já terminou. Quando você aceita o silêncio, o vazio deixa de ser dor e passa a ser espaço. E é nesse espaço que o novo nasce. Limpo, leve, consciente. O que te fez chorar um dia vai te fazer sorrir. Porque o tempo, com sua calma implacável, sempre coloca tudo no lugar certo. O que era confusão, vira clareza. O que era perda, vira aprendizado. O que era dor, vira força. E quando esse dia chegar, você vai entender. O fim não foi o castigo. Foi a libertação que você não teve coragem de escolher. Agora respira. Não procure, não insista, não force. Apenas confie. Porque o que é real nunca exige humilhação. E o que exige humilhação nunca foi real. Caminhe em silêncio. Cuide do que está em ti. E lembre-se,
A tua paz vale mais do que qualquer resposta que o outro poderia dar. Se essa mensagem te tocou, se em algum momento deste silêncio você se viu refletido aqui, se inscreve no canal. Cada palavra é um lembrete de que você não precisa implorar por amor. Você precisa apenas se lembrar do seu. E o amor que começa em ti nunca mais te deixa.